Olá, muito bom dia, queridos amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos a mais esse momento de estudo da lição da Escola Sabatina aqui no meu canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos estudando sobre os eventos finais da história desse mundo. Essa semana, alguns eventos que vão ter lugar antes da volta de Jesus, e na semana que vem nós vamos estudar eventos que terão lugar após a volta de Jesus. Por isso, você é o nosso convidado para participar desse momento especial de estudo. E hoje, quarta-feira, dia 19 de junho, as chuvas Temporã e Serôdia. Esse será o tema que hoje nós vamos estudar, chuva Temporã e Serôdia. Essas duas chuvas que caíam na Palestina, no território de Israel, elas são usadas pelos profetas do Antigo Testamento para ilustrar a obra do Espírito Santo em relação à igreja cristã, tanto no início quanto na conclusão da igreja. Então, nós vamos entender um pouquinho melhor a respeito destas chuvas e como elas se cumprem na obra do Espírito Santo. Um abraço carinhoso aqui para Eliette Marcelino e para Carmen Matias, as primeiras que já conectaram bem cedo com a gente aqui. Renato Barbosa, um abraço. Está lá na Bahia. Cira Macedo, em Salvador também. Um abraço para vocês. Marta Fernando, bom dia de Mandaguari, no Paraná. Maria Generoso, Deus abençoe você também. São Prudente, São Paulo. Temos aqui a Marisete Rezende, Goiânia, Goiás. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal para mais uma live. Chuvas Temporã e Serôdia. Esses termos não são bem usados no nosso cotidiano, né? Porque são expressões dos tempos bíblicos. Chuva Temporã e chuva Serôdia. A chuva Temporã, como diz a lição da Escola Sabatina, ela caía no outono e ela permitia que a semente germinasse e nascesse. Então, vinha a chuva temporã e o grão era lançado à terra e a semente germinava. Na estação da primavera, quando estava próximo à colheita, vinha a chuva serôdia. A chuva serôdia fortalecia a planta para maturar o grão e então permitia a colheita. Este era um ciclo anual na Palestina. E o povo de Israel, que vivia da agricultura e da pecuária, dependia 100% das chuvas. Então, a chuva era muito importante nos tempos bíblicos. Para nós também hoje é importante. Quando há uma seca, você percebe que em alguns locais começa a haver até racionamento de água, etc., mas naquele tempo era vital. Se não chovesse, o povo passaria fome, como há várias histórias na Bíblia de momentos em que o povo chegou a passar fome por questões de seca, né, por não chover. Agora o profeta Joel, por inspiração divina, vai e escreve o que está em Joel 2, capítulo 23. Capítulo 2, verso 23. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Joel nos convida a nos alegrarmos, porque Deus fará descer a chuva temporã e a chuva serôdia. O verso 28, Joel 2, 28, ele conecta estas chuvas com a obra do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas, naquele dia, derramarei o meu Espírito. Então veja que o profeta Joel está dizendo que o Espírito Santo seria derramado. E quando nós vamos para Atos capítulo 2, versos 1 a 4, você tem um momento em que os discípulos recebem ali o Espírito Santo. Jesus ressuscitou, passou com eles 40 dias, depois foi assunto aos céus e disse assim para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejais revestidos com poder. Eles passaram 10 dias em oração no cenáculo e no dia de Pentecostes, na festa de Pentecostes, que acontecia sempre num domingo, o Espírito Santo foi derramado. Esse é o relato de Atos capítulo 2, versos 1 a 4. O Espírito Santo foi derramado,
Línguas de fogo pousou sobre cada um deles, eles falaram em novas línguas. E quando a multidão viu aquela cena, se admiraram, dizendo: não esses aí são galileus que estão falando? Como ouvimos cada um deles falar em nossa própria língua materna? Então, o dom de línguas na Bíblia, para ficar bem claro para você, é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua com a qual ele nunca teve contato, que ele nunca estudou. Então, os discípulos não falaram línguas estranhas, não tem língua estranha na Bíblia. O que tem são novas línguas. O que tem são línguas faladas por alguma nação. Basta ler Atos 2 que você vai chegar a essa conclusão. Como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Língua materna é uma língua falada em algum país do mundo, alguma região do mundo. Os discípulos falaram nas línguas dos povos que ali estavam. E de acordo com a lista de Atos, capítulo 2, haviam pelo menos 14 nações ali. Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Alta, Ponto, Frígia, Panfilha. Ou seja, cada um falava uma língua e os discípulos começaram a falar na língua daquelas pessoas. Isso é dom de línguas. Aí, alguns começaram a criticar e disseram: o que esses homens estão falando? Eles estão embriagados? Aí Pedro se levanta e diz: não, esses homens não estão embriagados. Mas o que vocês estão vendo aqui foi o que disse o profeta Joel que aconteceria, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. É isso que vocês estão vendo. Então, foi o próprio apóstolo Pedro quem identificou a manifestação do Espírito Santo no dia de Pentecostes como sendo o cumprimento da profecia de Joel. Agora, se aquilo foi então a chuva temporã, porque ali a semente do evangelho foi lançada, naquele dia 3.000 foram batizados, depois o evangelho se expandiu pelo mundo inteiro, e quando nós chegamos nos dias de Pedro e Paulo, Paulo vai escrever em Colossenses 1:23 que o evangelho que ele pregava atingiu a toda criatura debaixo do céu. Então o mundo foi evangelizado nos dias de Paulo. O que foi aquilo? Chuva temporã. E agora? Agora nós aguardamos a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? Será a chuva que será derramada para a conclusão do evangelho, da pregação do evangelho em nossos dias. E quando esta chuva vier, vai acontecer o que nós chamamos de alto clamor. É o tema de amanhã, inclusive da lição. Amanhã vamos estudar sobre o alto clamor. Então você tem que entender o seguinte: a chuva temporã marcou o início da história da igreja cristã e o encerramento da história da igreja cristã se dará com a chuva serôdia. Agora, se tudo que nós testemunhamos em Atos dos Apóstolos foi o poder da chuva temporã, e agora está prometido que a chuva serôdia será mais intensa, imagine o que não vem por aí. Então, podemos esperar uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Deus irá derramar seu Espírito de forma extraordinária. Uma tempestade do Espírito se aproxima. Sinais e maravilhas serão vistos. E o mesmo poder que repousou sobre os apóstolos há de repousar sobre nós. E no poder do Espírito Santo, nós iremos concluir a pregação do Evangelho. Isso tem a ver com o alto clamor, que é o tema de amanhã. Então, só encerrando. Ellen G. White diz assim no Grande Conflito, eu queria terminar com essa citação. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início da pregação do Evangelho, para fazer germinar a semente preciosa, a chuva serôdia será dada no término da obra para fazer os campos amadurecerem. A obra do Evangelho não será concluída com menor manifestação do poder de Deus do que a que marcou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã se cumprirão novamente na chuva serôdia na conclusão dessa obra. Extraordinário. Esse tema é um tema apaixonante e é por isso que eu e você devemos nos preparar para recebermos a chuva serôdia. Mas eu vou falar mais disso amanhã, tá bem? Ora comigo? Pai Santo, muito obrigado pela chance de estudarmos Tua Palavra mais uma vez. Que o Senhor nos habilite com o poder do Teu Espírito a concluirmos a pregação do Evangelho que o Senhor nos confiou. Dai-nos uma quarta-feira feliz e abençoada na Tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, amigo, por esses 10 minutinhos que passamos juntos. Amanhã a gente volta para a conclusão desse tema. Eu espero você. Até lá.